Meu nome é Walter Leite. Hoje nós vamos conversar, refletir sobre a compulsão em masturbação. Vamos procurar entender de uma forma bem simples todo o processo envolvido na ampla dependência da masturbação e pornografia. Primeiro, é fundamental entender que os humanos são seres que se masturbam. Este é um ponto totalmente evidente. O ser humano se masturba, homem e mulher. Claro está que o homem tem uma incidência maior se masturba mais do que a mulher. Mas em uma pesquisa realizada entre jovens, se comprovou que 40% das mulheres, pelo menos, já se masturbaram. E que entre elas, 20% se masturbam pelo menos 2 a 3 vezes por semana. O jovem, quando ele adentra a puberdade, há uma, vamos dizer assim, há uma produção muito forte de testosterona. Desta forma, o desejo sexual dele aumenta muito. É por isso que geralmente os jovens, na puberdade, eles começam tendo a poluição noturna. E tem alguns mitos, algumas questões que se fala que se a pessoa não ejacular, pode ter câncer de próstata, o pênis que não tem muita ereção, que não tem ereção, pode sofrer danos em sua musculatura, etc. Eu não sou profissional da área. Eu tive lendo sobre o assunto, vários médicos, urologistas, e do que eu vi na explicação é de que o próprio organismo ele tem maneiras através das glândulas endócrinas de superar, vamos dizer, a dificuldade, o problema que poderia ocasionar de um homem não ejacular com determinada frequência. Então, isso aí não vai ter repercussão muito negativa porque ela supera, evidentemente. Nesse mesmo artigo, ele salienta que a masturbação ela é normal e ela não é prejudicial. No entanto, quando ela se transforma numa dependência, numa profunda dependência, quando ela se transforma numa adicção, desta forma ela vai gerar muitas dificuldades na vida do jovem. Principalmente quando o jovem começa a usar constantemente a masturbação. Também, em vários artigos que eu li, diz que é natural que o jovem se masturbar mais, que com o passar do tempo vai perdendo mais, vai entrando na maturidade, ele vai perdendo o interesse, vai tendo mais relações sexuais, isso aí dentro de uma normalidade. Ele passa a ter uma vida sexual mais ativa e desta forma ele vai eliminando, vai diminuindo a masturbação. Contudo, tem homens que mesmo casado, entrando numa relação, não consegue se livrar da masturbação. Continua, e muitos deles encontram desculpa que a parceira não é suficiente, mas isso é um fato. O principal fator
não, vamos dizer assim, o principal, o que se pode deduzir de uma pessoa, um jovem, que fica preso na masturbação? O que isso pode nos querer dizer? Também, em vários artigos com profissionais competentes, eles sinalizaram que quando a pessoa fica dependente da masturbação, isso é uma demonstração de que ele tem dificuldade na socialização e que é um dos fatores mais, vamos dizer assim, prejudicial da masturbação, que causa mais prejuízo, é afetar a capacidade de manter relações afetivas com outra pessoa. Logo fica comprovado que se a pessoa está muito ativa na pornografia, na masturbação, ele pode ter uma fobia social, um medo do contato com outro sexo, com a mulher. Isso aí é bem comprovado. Outro fator é que a masturbação ela é uma porta aberta, é um convite, é um primeiro passo para o jovem adentrar a pornografia. Esse é um ponto que a gente vai também avaliar. No artigo que eu li, ele diz que se a pessoa tem usa a masturbação de uma forma normal, equilibrada, de fato, tal atitude não prejudica. Está se referindo a uma atividade normal, não uma dependência em pornografia e masturbação, principalmente em masturbação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que ninguém não pode, à guisa de querer defender uma recuperação, uma superação de uma dependência, eleger a masturbação como inimiga. Existem pessoas, como alcoólatra, existem homens e mulheres que tomam um copo, uma bebida alcoólica e não permite que essa bebida cause dano a si mesmo, porque não são doentes. Eles bebem uma dose, bebem socialmente e não perdem o domínio da sua vida. Já existem outros homens e mulheres que quando bebe o primeiro gole, perde o domínio, perde o controle da sua vida. Isso aí é um fato. Então, não é porque existe alcoólatras, pessoas que não podem beber, que não deve existir mais no mundo bebida. Nada disso. Da mesma forma, existem pessoas que não são dependentes da pornografia, tampouco da masturbação, mas que se masturbam. Um jovem se masturba ocasionalmente e que não faz disso uma dependência, uma compulsão. E tal ato, além de não fazer mal, pode até trazer alguns benefícios, como o caso já da ereção peniana e a ejaculação. No entanto, quando a masturbação se torna um problema, uma dificuldade, devido, como já também frisei, a fatores de inibição, de medo do contato social, de medo de manter uma relação com a mulher, de ter um encontro, com medo de falhar, timidez, etc. E o jovem começa a utilizar de uma forma cada vez mais compulsiva e assim perdendo o domínio da sua vida, vai sendo escravizado pelo ato de masturbação. Neste caso, a masturbação se tornou um problema, não a masturbação, mas o ato de não se controlar, de se masturbar em excesso. Esse aí é um ponto.
Como é que a pessoa pode saber se é um compulsivo em masturbação ou não? Muito simples. Se diante qualquer problema emocional, o jovem, a pessoa tiver ampla necessidade de se masturbar, já é uma sinalização evidente de alguma dificuldade. Quando está também muito eufórico e sente necessidade de usar a masturbação, já é outra sinalização bastante evidente. Quando usa a masturbação constantemente e de uma forma exagerada e progressiva, ou seja, quando o ato de se masturbar deixa de ser um ato ocasional e passa a ser um ato cotidiano e passa a ser um ato compulsivo. Então, neste caso, fica evidente uma dificuldade. E se ele tem muita necessidade de se masturbar, ele com certeza, se ele for honesto consigo mesmo, ele tem pouca convivência com mulheres e tem medo, ou até se acha incapaz, ou até se isola propositalmente da parceira, de uma possível parceira, de uma possível de um possível romance, ou de um ficar, etc. Então, quando a pessoa descobre que tem uma compulsão, ele pode buscar uma ajuda profissional, ele pode buscar um psicólogo, até se ele sentir também que ele tem esse medo do convívio com a mulher. Muitos jovens falam que devido à testosterona muito, que ele tem uma compulsão. Não é razoável tal definição, porque existem jovens que não se masturbam em excesso. Isso aí não pode não só o fator hormonal, vamos dizer assim, possa justificar. A gente sabe que dos 18 aos 20 e poucos anos, 16, é uma fase muito intensa. Mas, se a pessoa faz uso constante e não tem, com o passar dos anos, relação com mulheres, isso aí já é uma evidência de que ele pode estar sofrendo um transtorno de um medo de se envolver com uma parceira, ou um medo de ser rejeitado, ou um medo de falhar, o medo da negação, o medo de ser negado pela mulher. Mas quando a pessoa para fazendo o programa, no caso aqui, o dependente já para de se masturbar e para de ver pornografia, eu já tenho recebido muitos comentários. Agora mesmo, recentemente, recebi um dizendo que recaiu, que não consegue superar, porque o libido fica muito forte e a vontade fica muito intensa. A pergunta é por que se a libido fica tão forte, por que esse jovem não procura ficar com outra jovem, ter uma relação sexual? Porque com o passar do tempo, o jovem vai saindo da masturbação e adentrando na sua vida a dois, na vida de relação sexual. E a masturbação vai diminuindo e a vida sexual com mulher vai se ampliando. É como já foi frisado, às vezes o medo do falhar, o medo da relação, faz com que o jovem procure a masturbação e isso aí gera a dependência. O que eu quero chegar no cerne da questão é de que esta compulsão
que o jovem sente, que está fazendo NoFap, eu não tenho dúvida, por exemplo, um homem da minha idade, em tese, ele tem menos vontade de se masturbar do que um jovem. Ele tem, a testosterona dele é menor, isso é um fato. Mas se esse homem for um compulsivo, no meu caso, um dependente de masturbação, ele terá, apesar de menor, ele terá muita compulsão e muita vontade de se masturbar. Se ele for um homem normal, equilibrado, que não tem essa dependência, aí a gente pode dizer que a sua vida, a parte da sua vida, dependência de masturbação não vai ser evidenciada. Ele não vai ficar usando toda hora. Então, o ponto que a gente quer dizer, que eu quero salientar para concluir o vídeo, é o seguinte: é que essa vontade, meu amigo, esse intenso desejo, quando você faz NoFap, quando você faz um desafio, quando você entra em abstinência, não é proveniente da sua testosterona só. Claro está que isso ajuda, não é só isso. Tem algo muito mais forte. Walter, o que é esse algo muito mais forte? Meu amigo, é a sua compulsão. Uma das características das doenças compulsivas e a masturbação, a compulsão sexual é um problema associado à compulsão. Uma das características mais forte e evidente da doença compulsiva é um imenso desejo, vontade muito grande, não de ter relação sexual, mas de se masturbar. Então, meu amigo, esta loucura que você tem por masturbação não é do seu biológico, não é consequência do nível de testosterona, mas consequência de uma adicção, de uma compulsão, ou então de uma compulsividade. E o caminho para superar tal dificuldade é não ceder à compulsão. Você entender que a compulsão é uma prisão. E se você para de alimentar a compulsão, ela vai, no início, ela vai gerar uma vontade imensa, insana em você. É seu organismo pedindo, é sua mente pedindo, é a sua dependência pedindo. Você vai aparecer raiva, depressão, angústia, tristeza, aquelas situações de gatilho que você se masturbava mais. Ah, tá alegre demais, radiante, se masturbava, tá triste demais, se masturbava. Tudo isso vão crescer e ser mais evidente. Isso aí tanto no jovem de 18, 20 anos, como no homem de 60 anos. Ele vai ter compulsão da mesma forma. Porque aqui não se trata mais da parte biológica, não se trata mais de uma questão hormonal, se trata sim de uma dependência, como o alcoólatra, tanto faz o jovem de 15, 18 anos, como um homem de 70 anos. Ele vai ter compulsão, as doenças compulsivas se manifestam dessa forma. Então, meu amigo, se você está tendo muita recaída, muita vontade, não vá pensar que é por causa da sua testosterona e do desejo, da libido, isso é nada mais nada menos que a sua doença se manifestando. É nada mais nada menos que a sua compulsão se manifestando. E para você vencer só existe um caminho. Se você é um dependente, se você usa a masturbação quando está com algum conflito, algum problema, se você cada dia está se masturbando mais, se você não tem mais, está quase zero a sua vida sexual e ela se resume à vida de masturbação ou pornografia, é um sinal evidente que você é um dependente. E se você for um dependente, só existe um caminho, é você zerar, não alimentar a compulsão, pelo menos 90 dias.
para eliminar o caminho neural e desta forma vai enfraquecendo a compulsão. Mas esta compulsão nunca irá se acabar. Ela sempre virá. É claro, é evidente que ela vai perder a força. Deixa essa mensagem bem direta. Não crie ilusão. Não pense que você se masturba, não transfira a responsabilidade. Se masturba porque você produz muita testosterona, porque é novo, não. Você podia gastar essa testosterona tendo relação sexual com mulher, com parceiras. Mas você talvez inconsciente não tenha nem o interesse, porque seu interesse hoje é se masturbar e ver pornografia. É uma adicção. Deixa essa mensagem. Olhe com a mente aberta. E é um segredo, é uma descoberta que eu fiz e que eu passo para você. A compulsão, ela dura 5 minutos, no máximo. Depois desaparece. Ela volta, mais 5 minutos, depois desaparece. Se você conseguir superar cada compulsão, você vai ficando cada vez mais forte. E o orgasmo que você tem em todo esse processo é 13 segundos. Portanto, meu amigo, dá muito bem para você entrar em abstinência por 90 dias. E desta forma você vai diminuir muito o desejo, a compulsão. E você vai desabituar. Mas aí você vai ter uma vida, começar a ter uma vida com outra mulher, com uma parceira afetiva. E vai criar uma normalidade. Se tem dificuldade, busque a ajuda de um profissional. Deixe essa mensagem, se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal, acione o sino para receber novos vídeos. Dê seu like. Agradeço a todos pela preferência.